Nosso estudo de hoje está como base bíblica Apocalipse 19. Nós vamos ler o texto mais adiante. Deixe sua Bíblia aberta. É o capítulo 19 inteiro, então a gente vai ler mais para frente. Nós estamos no último capítulo do nosso estudo, provavelmente a penúltima semana, né? Penúltimo capítulo e a penúltima semana, provavelmente. Nós estamos no capítulo 6, a celebração vitoriosa das bodas do Cordeiro de Deus e a sua gloriosa vinda. Desde quando nós iniciamos, estamos lembrando da importância desse estudo, que nos chama à vigilância e ao preparo. Não adianta vigiar sem estar preparado. Vigiar significa estar preparado. Tanto que na semana passada nós estudamos uma das características, era a sobriedade. Então, vigilância com sobriedade. E esse capítulo fala sobre um momento feliz, momento glorioso, o júbilo no céu. Nos alegra ver essa descrição de um momento que está por vir. Nos incentiva também a pensar nessas coisas do alto. Não pensar apenas nos problemas daqui da terra, nas coisas que se veem, mas pensar nas coisas lá do alto, nas coisas que se não veem, nas coisas que são maravilhosas. E às vezes a gente não se atenta para alguns detalhes, né? São muitos detalhes. Se a gente for estudar realmente esse texto, versículo por versículo, detalhe por detalhe, a gente perceberia que demoraria bastante tempo, né? Porque são muitos os detalhes. E nós vamos, não com pressa, mas estudar alguns detalhes principais, e detalhes que foram nomeados no livro, né, do reverendo Hernandes, que nós estamos hoje praticamente fazendo uma descrição literal do capítulo 5 deste livro. Então vamos lá, irmãos. Apocalipse 19. Começamos aqui com o triunfo de Deus sobre a grande meretriz, versos 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O que nós vamos observar aqui, já adiantando um resumo do capítulo 19, é sempre essas duas citações. Ora cita o momento de derrota do inimigo, ora cita a vitória dos eleitos. Ora um momento de lamento e dor eterna, ora um momento de festa, uma festa que não vai terminar mais. E aqui começa então falando sobre esse triunfo de Deus sobre a grande meretriz, ou seja, momento de grande alegria. Aleluia, salvação e glória e o poder são ao nosso Deus. Alegria pela justiça de Deus,
alegria pela condenação do mal. E aí a gente lembra, né? Nós precisamos sempre estar lembrando disso. O triunfo do mal é temporário. O triunfo do inimigo é temporário. As dificuldades, as dores, os problemas, eles têm um tempo limite. E nós podemos confiar, descansar no Senhor. Aqueles que se levantam contra Deus receberão sim a justiça. Não neste mundo, porque por mais que esse mundo venha condenar alguém, nós sabemos que essa justiça ela não vai ser do tamanho, né, da iniquidade do homem. Mas a condenação vem. O mundo aqui é descrito como a grande meretriz. E nós sabemos, quando a Bíblia fala de prostituição, de meretriz, está sempre linkando com esta ideia de que nós temos um esposo, nós temos uma união, e quando você quebra essa união, você está se prostituindo. Então o crente precisa ser fiel a Deus, fiel àquele que é o seu Deus. E o que o mundo vive? Na idolatria, na prostituição, que é o afastamento de Deus, que é a corrupção. E aqui o texto diz: julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Repare que ao mesmo tempo que fala sobre a condenação, fala-se também sobre um dos fatores que o mal, além de tentar influenciar outros, ou seja, o inimigo corrompendo com a sua prostituição, levando outros ao pecado, oferecendo as coisas do mal. Enquanto Deus oferece o bem, o inimigo oferece o mal. Aqui também fala sobre a perseguição, vingou o sangue dos seus servos, a perseguição existente até hoje contra a igreja, contra servos, contra missionários, contra aqueles que se voltam para Deus. Mas aqui é um dia de festa. E ele começa falando que a festa tem um motivo. Deus está se vingando do inimigo. Deus está assim cumprindo o momento da justiça. Agora, a sequência aqui, a gente vai ver o momento de adoração, 4 a 6. Versículos de 4 a 6. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como que de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Anjos e igreja adoram a Deus. Aqui fala primeiro os 24 anciãos, seres viventes. Depois ele fala sobre uma voz de numerosa multidão, que é a igreja do Senhor. Assim nós vimos aqui descrita uma cena tão maravilhosa. Hoje nós louvamos a Deus já. Alguns desses salmos são canções como nós cantamos há pouco, Rei das Nações. Aqui mesmo nesse pedacinho aqui eu já vi 2 cânticos, né, dos antigos aqui. Quando fala aleluia, salvação e glória, né, aquele cântico que nós cantávamos, aleluia, salvação e glória. É mais ou menos isso. E aqui também esse dai louvores ao nosso Deus, tem uma música do Vencedores por Cristo. Nós já louvamos a Deus hoje, pelo que virá, pelo que já está acontecendo, pelo que aconteceu. Nossa vida precisa ser esta vida de exaltação e louvores. Mas a descrição aqui é muito bonita. É uma descrição de um momento, de vozes como multidão. A gente se alegra quando tem muita gente cantando, quando aquela voz de várias pessoas ecoando. Você imagina aqui esse grande coral louvando a Deus.
Agora vai falar sobre o casamento. Repare que a Bíblia sempre usa essas figuras. Se usou a figura de uma meretriz, alguém que não merece um casamento, alguém que é um adúltero, agora vai usar a figura de uma noiva pura, vai usar a figura de alguém que casa com o Senhor. Então são as variantes aqui, e nós percebemos aqui, a partir do verso 7 a 9, a figura da noiva com o seu noivo. Qual é o noivo? O Cordeiro de Deus, Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Mais uma descrição bonita. O que é esse momento das bodas? As bodas é a parte final, né? É a festa do casamento. Antigamente essas festas duravam cerca de uma semana, 10 dias, 20 dias. É um tempo assim grande, maior do que as nossas festas de casamento hoje. Alguns lugares têm um tempo reduzido lá, marcado no salão, né? Você pode ficar paga por hora, né? Então vamos embora que senão vai pagar mais um pouco. Essa festa aqui é comparada com as bodas, que era uma festa comprida. Mas a ideia de céus é uma festa que não termina mais. Quando você vai numa festa que você está achando muito bom ir, né? Festa de casamento, formatura, aniversário de alguém, umas bodas, seja qual festa que for. É ruim, né? Você quer que não acabe mais, está tão gostoso estar com as pessoas, com os amigos, comendo. Aqui é essa comparação, é uma festa que não vai acabar. Uma festa emendada na outra festa, emendada na outra festa, momento de alegria, momento de louvor. Enquanto a nossa vida hoje é um momento de alegria, um momento de desânimo, um momento de eu vou conseguir tudo, ou eu não sou mais ninguém, né? A gente está tão alternante nas emoções, nos momentos. Aqui não, aqui é alegria. E aqui fala-se sobre uma noiva que é honrada. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Enquanto a meretriz é expulsa, digamos assim, punida, a noiva se atavia. O que é esse atavinhar-se? Vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro. Santidade. É o purificar da santidade da vida. É festa no céu com gente santa, perfeita. Esses estão juntos com Jesus. Repare que aqui fala ser das bodas do Cordeiro. Jesus aqui está querendo ser lembrado com aquele que ofereceu-se a si mesmo. Ele se descreve como alguém lembrado pelo seu sacrifício. É o Cordeiro. Este é o que estará conosco, ceando, é o que vai nos servir. Nós seremos assim recebidos por Jesus. É o casamento perfeito, né, irmãos? Repare que aqui fala sobre festa, fala sobre convidados, sobre amigos do noivo, em várias passagens. Todas essas ideias representam a mesma coisa, ou seja, a igreja. Então, quem que faz parte dessa igreja? A noiva, os convidados. É parte da mesma festa. É só uma ilustração, mas é a festa de estarmos com Jesus nos céus. Hoje a gente não tem muito exemplo de casamento perfeito. São muitos casamentos desfeitos, muitas festas lindas e maravilhosas, algumas que se gastam milhões, aí vamos dizer assim, né? Por que não? E de repente passa um tempo e aquilo acaba. E até mesmo o melhor casamento que existe hoje, ele é recheado de algumas dificuldades, de alguns problemas, e nós somos pequenos, nós somos falhos.
Mas imagine um casamento perfeito. As mulheres imaginam um noivo perfeito. É Jesus, né? Imagine podermos ter um relacionamento perfeito. Essa é a ideia representada aqui, de nós estarmos com Deus. Uma descrição muito bonita agora. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. É de 11 em diante agora. Vi o céu aberto e eis que um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Só essa parte inicial. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E eis um cavalo branco. Jesus aparece para a batalha final. Às vezes o Apocalipse ele confunde alguém que tenta interpretá-lo literalmente na sequência. O que acontece no Apocalipse é que às vezes ele está falando de uma coisa, aí ele volta para outra coisa, igual aquele filme. Eu não gosto muito de assistir filme assim, né? Que você está num lugar, de repente volta 5 anos, aí você não sabe mais onde está, né? Eu prefiro filme mais facinho, assim, vai seguindo, já entende, né? Mas aqui é essa ideia. A gente já estava falando do julgamento e agora volta. Estava lá na frente e volta. Volta onde? Jesus, o céu se abrindo, Jesus vindo para julgar. É uma descrição nova, diferente, bonita. Você imagina o céu como é lindo, né? Acho que todo mundo admira o céu, todo mundo admira o pôr do sol, o nascer do sol. Tem tal de áurea boreal, né? É áurea mesmo? É isso aí. Imagina o céu se abrindo. O que seria isso, né? O céu se abrir e Jesus vindo num cavalo branco. E essa passagem, ela traz uma série de descrições de Jesus, descrições do noivo. Esse que vem para a batalha final, ele é o grande conquistador. Sabe quando chega aquele lutador que para tudo, que naquele momento ninguém nem tem coragem de enfrentar? É isso que acontece. Enquanto está se brigando para lá e para cá, mas de repente vem um poder de forma que todo olho vê e não vê possibilidade alguma de combater. E não é a igreja que vai lutar, aqui é Jesus que vem para lutar. Descrição do noivo, versículo 11 fala que ele é fiel, ele é fiel, enquanto que o anticristo é falso, enganador, Jesus é fiel. O noivo também é aquele que perscruta tudo, seus olhos são como chamas de fogo, versículo 12. Um olho que pode ver, não tem como se esconder de Jesus, não tem como o inimigo falar, não, vou dar um jeito aqui de fugir. Jesus sabe, não tem como falsificar, né? Não, mas eu sou bonzinho, eu sou todo o seu time. Não tem, é o juiz que tudo vê. Ele é vencedor supremo. No versículo 12 ainda diz que na sua cabeça há muitos diademas, símbolo de vitória, né? Uma cabeça coroada, uma cabeça que está com essa demonstração de poder. Este é insondável em seu ser, versículo 12 ainda, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Há uma definição aqui dizendo que jamais pode se esgotar completamente o conhecimento de Deus. E não querendo entrar em polêmica, mas nós como seres limitados, será que um dia nós poderemos conhecer Deus na sua plenitude? Há uma dificuldade aí de se entender completamente Deus? Deixa aí, é o que estava lá no livro. O noivo é a palavra de Deus em ação, versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O que é o Verbo de Deus? A palavra de Deus.
Deus criou o universo por intermédio de sua palavra. Deus vem julgar o mundo por intermédio de sua palavra. É o grande juiz. Quando diz aqui que ele está vestido de um manto tinto de sangue, aqui não é o sangue dele, é a ideia do sangue do inimigo, nessa batalha, ou seja, alguém que é vencedor. Este é o amado da igreja, o vingador dos seus inimigos. Versículo 13 fala sobre esse manto tinto de sangue, ou seja, de alguém que é vingador, que veio para julgar. Esse é o amado da igreja. Versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como um cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu veio para julgar, para vingar aqueles que foram perseguidos, aqueles que sofreram. Este é o nosso Deus. Versículo 16, mais uma última aqui descrição. Ele é o Senhor, Rei dos reis. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É uma descrição, irmãos, que tudo que eu falei aqui, você lê na sua Bíblia, na sua casa, devagarinho, você vai perceber essa descrição, né? Anota lá num caderno, pontinho por pontinho. Ele é fiel, ele tem olhos que veem todas as coisas, ele é aquele que veio para julgar, é aquele que vem para vingar, é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então nós vemos essa descrição de Jesus. E na sequência, novamente, vai falar sobre a derrota do inimigo. Ele começou o capítulo 19, falando da derrota, a grande meretriz. No centro do versículo ele fala sobre o louvor e sobre a adoração a Deus. E aqui ele começa a descrever essa vinda de Jesus e termina falando sobre a derrota do inimigo. A derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis é descrita, versículos 17 e 18. Então viu o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Repare a semelhança. Há pouco nós falamos que a noiva vai participar de uma grande ceia com o noivo numa festa. Então, nós, como eleitos de Deus, como servos de Deus, somos chamados para um momento glorioso, uma festa nos céus. Aqui, quem que é chamado? Aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa? A vingança de Deus. As aves vão poder comer. A descrição aqui: carnes de comandantes, de poderosos, de cavalos, seus cavaleiros. É pobre, é rico. É a vingança. É uma descrição, né, irmãos? Então, acredito que a gente não precisa pensar tudo literalmente, que é muito pior do que isso aqui, né? O inferno é muito pior do que uma descrição dessa. Mas a ideia é para a gente perceber, irmãos, o quanto nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Porque é um dia especial para aqueles que foram achados, foram agraciados por Deus. Mas é um dia terrível para os que se afastaram, para aqueles que não acompanham a Jesus,
aqueles que não lutaram por Jesus, aqueles que abandonaram Jesus. Jesus Cristo destruirá o anticristo como o sopro da sua boca, pela sua manifestação da sua vinda. Enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará da intimidade com Cristo nas bodas do Cordeiro para todo o sempre. Para todo o sempre. Essa é a descrição que nós encontramos aqui. Esse capítulo, ele tem como título a celebração vitoriosa das bodas do Cordeiro de Deus em sua gloriosa vinda. E que nós possamos descansar no Senhor. O capítulo termina com duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: Cristo é o Senhor da sua vida hoje? Cristo é o Senhor da sua vida hoje? Segunda pergunta: você está preparado para se encontrar com Cristo? Que nós possamos dia a dia não ter uma certeza de salvação descomprometida, uma religiosidade que não nos leva a dia buscar a Deus, confessar os nossos pecados, voltar-se para Deus, nessa certeza de que nós estamos sim salvos, mas nós estamos dia a dia no caminho de preparo, no caminho de santidade, para encontrarmos com o Senhor nesse dia. Vigie para que aquele grande dia não o apanhe de surpresa.